Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Valéria Baptista e você está sintonizado no canal da Cloud. E no vídeo de hoje nós trazemos um assunto um pouco diferente. Vamos falar sobre como você pode marcar a sua prova de certificação e fazer ela at home. Muitas dúvidas, aqui eu vou trazer algumas ideias que você pode se organizar para garantir que nesse dia não vai dar aquele nervoso ou que você vai ter que ficar muito tempo conversando com o instrutor e garantir que você vai tirar o seu PES na sua certificação. Então, bora pro vídeo! E quando o assunto é certificação, eu costumo dizer que toda prova é uma emoção diferente. Independente se é a sua primeira ou se você já tirou várias provas de certificação, sabe muito bem ao que eu estou me referindo. Mas esse vídeo serve para você tirar alguns mitos de como que você faz a sua prova em casa. Será que eu preciso mesmo fazer em casa ou não? Quais que são as minhas opções? Então, vamos para os nossos mitos, as verdades e como é claro, eu vou marcar a minha prova para fazer em casa e o que eu devo me preparar, né, para que nesse dia eu não seja pego desprevenido. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Nunca se esqueça de conferir bem a data que você marca para fazer a sua prova, porque se você tiver algum imprevisto e precisar remarcar, atenção, você só consegue remarcar ela até 24 horas antes do teste. Depois disso, você não consegue remarcar a sua prova e precisa sim fazer na data e hora que está agendado. Do contrário, você vai perder, né, a sua prova caso você não compareça e claro, se você pagou, vai arrumar uma boa dor de cabeça. Então não se esqueça, 24 horas é o tempo limite para cancelamento. E chegou o dia de fazer a tão sonhada prova ou não? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Bom, enfim, chegou o dia do teste, o que que eu preciso garantir, o que que eu preciso fazer? Primeira coisa, 30 minutos antes do início, né, do horário ali que você marcou, por exemplo, marquei às 21 horas para fazer a minha prova. Então, às 8h30 da noite, eu posso iniciar o meu processo de check-in, que é como dizer, olha, eu cheguei, estou disponível, já posso fazer a prova, porque você tem que fazer alguns testes antes. Ainda que você já tenha feito todo aquele procedimento, né, o passo a passo de avaliação da sua máquina, garantir que está tudo ok, você precisa fazer esse procedimento no dia novamente. Então, você vai olhar o e-mail que veio para você com o seu agendamento e lá vai ter um item, né, um linkzinho lá que você pode fazer o acesso e deve, né, para iniciar o seu check-in. Ele libera somente 30 minutos antes. Se você tentar fazer isso antes de 30 minutos, 45, uma hora, ele vai dizer que ainda não está disponível. Então, fechou 30 minutos antes do horário marcado para sua prova, você vai lá no e-mail e clica na parte de check-in. O que é importante avaliar é o seguinte: na sua máquina, né, independente se você está fazendo a máquina da empresa que você trabalha, no computador particular, no computador de alguém, não pode ter mais nada aberto. Não pode ter janelas, não pode ter o Telegram, por exemplo, aberto, WhatsApp Web, nenhum modelo de conversação, seja Discord, qualquer outra coisa. Você precisa encerrar todos os aplicativos. Se você tem alguma aplicação de VPN, por exemplo, estou usando o notebook da empresa para fazer a prova, encerre o processo, feche isso também e garanta que está aberto somente o link que você está fazendo o seu check-in, porque isso é avaliado também. Então, encerre todos os procedimentos ali, tudo que você tiver aberto, feche. Beleza, eu estou ali, cliquei para fazer o check-in. E agora? Bom, ele vai avaliar primeiro o som da máquina. Né, se está funcionando, ele vai fazer um teste e vai perguntar se você está ouvindo, né? Ele vai tocar uma musiquinha, né? E vai perguntar se você está ouvindo. Ele vai tentar abrir a câmera e avaliar se a câmera está ok também. E depois disso, ele vai fazer uma avaliação da qualidade da sua internet. Tudo isso precisa passar. Então, a partir do momento que você iniciou o check-in, ele vai fazer esse teste.
o som tá ok se você está ouvindo e, claro, ele vai pedir que você fale, né, também para garantir que o microfone do computador está ok. Depois ele vai para a câmera para garantir que essa câmera está funcionando. Atenção, se a sua máquina, né, seu computador, ele tem um driver que também faz a gravação da câmera no modelo noturno, né, ele pode dar algum problema depois quando você já estiver fazendo a prova. Eu já vi modelos de computadores que quando você vai lá na placa, ele aparece como tendo duas câmeras, ou seja, ele faz a gravação normal e ele tem um outro driver ali. E na hora que você está fazendo o teste, por algum motivo, o instrutor diz que não está lhe vendo por causa do infravermelho. Então, é importante você avaliar se o seu notebook, né, não é desses modelos, para que você desabilite temporariamente o driver correto, para garantir que não vai ter esse problema durante a prova, ok? Então, ele vai fazer o teste do som, vai pedir que você fale e vai perguntar se você está ouvindo aquela musiquinha que está tocando, e depois ele vai, né, passar para a próxima etapa, se tudo der certo, né, a câmera está ok, som está ok, ele vai testar a internet. A partir do momento que ele testou e deu certo também, ele pula para uma próxima etapa. Essa etapa é super importante e aqui o pessoal se perde com frequência, principalmente quando é a primeira prova. Porque daí ele vai abrir um QR Code e vai pedir que você escaneie esse QR Code. A partir do momento que ele abriu essa telinha, você vai pegar o seu celular e vai escanear aquele QR Code e ele vai perguntar, né, se você confia naquele link, você vai clicar que sim, e ele vai para um link da PersonVu. Esse link, ele vai dizer, você confirma que está fazendo uma prova, tudo mais, você vai avançar, e daí ele vai dizer assim, olha, como procedimento padrão, nós precisamos avaliar suas informações e também o local que você está fazendo a sua prova. Então, a primeira coisa, ele vai pedir que você tire uma selfie, né? Ele vai enquadrar bem o seu rosto, não vai pegar os itens que estiverem atrás, né? No cômodo que você está fazendo. No momento que enquadrar bem o rosto, ele literalmente vai tirar uma foto sua e vai pedir para avançar. Depois disso, ele vai perguntar com qual documento você quer se identificar para fazer a prova. Aí você pode utilizar um passaporte, pode utilizar a carteira de motorista ou pode utilizar a carteira de identidade. Então, você vai escolher um destes modelos, daí ele vai trazer, né, ali selecionando qual que é o ID, se ele vai perguntar se é passaporte ou o que que é, e ele vai perguntar de qual país você é. Você vai lá, seleciona. E daí ele vai pedir que você tire uma foto deste documento. É super comum. Eu sou um pouco azarada. Toda vez que eu vou tirar a tal da foto, ele pede um retake. Então, se acontecer com você também, fique tranquilo, acontece nas melhores famílias. Então, você vai tirar a foto e vai, né, mandar um send ali e ele vai dar um tempinho avaliando e às vezes ele diz que a foto não ficou boa e ele seleciona um retake, daí você vai lá e tira a foto novamente. Ok. A partir do momento que você tirou a foto do documento, ele vai mostrar, né, um desenho, né, com um computadorzinho e uma seta assim, uma direcional, uma luzinha, como querendo dizer, eu quero que você tire uma foto da parte da frente, ou seja, eu estou sentado para fazer a prova. O que que eu vejo à minha frente? À minha esquerda, à minha direita, nas minhas costas. Então você vai tirar 4 fotos em todas as direções, uma vez de cada uma, e vai mandar também. Ele vai avaliar essas 4 fotos e vai lhe dar um ok. A partir do momento que ele der um ok, ele vai dizer: olha, eu não preciso mais de nenhuma informação, você pode voltar para o computador. Aqui está o momento crucial. Glória a Deus. Você precisa se livrar do telefone. Porque o que que acontece? Quando você está, né, fazendo a sua prova, barulhos são muito visados, o pessoal incomoda, os instrutores não gostam, porque sugere que tem alguém tentando falar com você. E as pessoas às vezes me perguntam, Val, tem a possibilidade do instrutor querer falar comigo pelo telefone? Esse é a grande dúvida, tipo, o que que eu faço com esse telefone agora? Eu escondo, eu corro com ele daqui, o que que eu faço? Que eu sempre digo, o telefone, a partir do momento que você tirou aquelas fotos, ele diz que você pode voltar, né, para o computador, você pode tanto colocar ele no silencioso sem vibração ou desligar o telefone, ou simplesmente pega o telefone e leva para outro cômodo, não tem nenhum problema. Mas o que que acontece? O telefone não pode estar próximo, porque se ele tocar, o instrutor pode cancelar a sua prova.
Então, esse é o primeiro ponto. Quando você voltou para o computador, ele vai dizer que você está numa fila de espera, literalmente, vai dizer qual que é a sua ordem nessa fila e você fica ali esperando, a câmera está aberta e a pessoa já pode estar lhe vendo. Isso é um primeiro ponto. Segunda coisa, se você está em um cômodo, já feche a porta. E tranque de preferência, se tiver mais alguém em casa. Porque o que acontece? Se você estiver fazendo a sua prova e por algum motivo, né, alguém que está na sua casa esqueceu que você está fazendo a prova e abrir a porta e falar com você, na hora, acabou. Não tem o que fazer, o instrutor vai lhe derrubar e vai cancelar o seu teste, né? Já aconteceu com amigos, né? A pessoa tá fazendo a prova e daí uma pessoa, né, abre a porta, ó, tá pronto o almoço. E a pessoa, tipo, poxa vida, e agora? O instrutor derruba na hora, não tem o que fazer. Então, assim, isso é muito importante. Avise as pessoas que estão na casa com você que você está fazendo uma prova, porque de forma alguma alguém pode falar com você. Até se a pessoa estiver em casa, eu vou fazendo uma faxina, eu estou aqui cantando e isso vai gerar problema também. A questão, assim, de música, meu vizinho está tocando música agora. Não é o caso. A questão é uma pessoa conversando próximo. Isso pode sim gerar problemas. Então, eu fiz todo aquele check-in, avaliei minha máquina, tá ok, tirei as fotos, tá ok, tô aqui aguardando, né, alguém me chamar. Agora vai ser a minha vez de fazer a prova. Ele vai ficar com um contador, né, dizendo ali, é tipo fila do SUS, né, mais ou menos a mesma coisa. Então ele vai ficar trazendo ali quais que são as posições até dizer, ó, que você é o próximo. Beleza? Já pode ficar nervoso que vai ser a sua vez. Então o que que acontece? A partir do momento que é a sua vez, você já pode esperar um contato da pessoa do outro lado, que vai ser o instrutor. Aqui é o grande caos. Porque o que acontece, pessoal? O instrutor sempre fala inglês, mas se você não quiser, ele pode falar em japonês com você. Aí tá tudo tranquilo. Mas eles falam, sim, em inglês. Então não tem muito para onde correr. Ah, mas eu pedi para fazer a minha prova em português. Não tem problema, você vai fazer a prova em português, mas o cara fala inglês e azar, caiu a casa. Então a gente precisa mais ou menos ter uma ideia de o que essa pessoa vai nos perguntar para a gente não ter muitos sustos. Então a primeira coisa, eles geralmente pedem que você mostre o local. Então, ele vai pedir que você faça um 360 graus com o seu computador bem devagarzinho para que ele comprove que aquelas fotos que você mandou realmente é naquele lugar que você está. Então, ele vai pedir que você faça um 360 e ele vai analisar o que, que tem no seu cômodo para ver se está tudo certo. Por exemplo, aqueles bonequinhos que eu tenho ali atrás não poderiam ficar ali, né? O povo não está muito feliz hoje, né? Eu não sei o que aconteceu com ele. Então, o povo não poderia estar ali. Os meus outros bonequinhos aqui também não poderiam estar ali. Eu já vi os caras bronquearem com o santinho, porque eles podem dizer que o bonequinho pode falar alguma coisa, não sei se falam, né? Ou se não falam, o santo nunca conversou comigo dessa forma, mas eles não gostam, então eu teria que tirar, né? Os meus bonequinhos ali atrás não poderiam estar ali. Por convenção, eu tiraria as canecas também, copos. Eu tiraria tudo, deixaria só a prateleira. Uma coisa engraçada que ocorreu comigo na última prova de certificação que eu fiz, eu tenho os quadros ali na parede, né? E quando eu fiz o 360 graus, a pessoa perguntou se eram calendários. E eu falei, não, são certificados. E ele insistiu. Então, assim, pode levar o computador mais perto? Daí eu levei, mostrei que eram certificados justamente da Microsoft, né? Era uma prova de Azure que eu ia fazer. Aí o instrutor falou, ok, ok. Daí eu parecia, né, o Nelson Rubens, né? Ok, ok, ok. Mas, enfim, ele viu que não tinha nada demais. Mas isso é super importante. Ter uma ideia do que eles costumam perguntar. Então, a primeira coisa, vamos fazer um 360 graus aqui para garantir que aquele lugar é o mesmo que você mandou as fotos, certo? Depois disso, eles pedem para olhar a mesa onde está o seu computador, porque você não pode usar um teclado externo, não pode usar um mouse externo, eu também nunca uso. A câmera que você vai usar não é uma câmera externa, é a câmera do notebook, né? Então, não pode ter nada, é só o notebook ali, só ele, né? Outra coisa, eles pedem para olhar embaixo da mesa, né? Under the table. Então eles vão pedir para olhar embaixo da mesa. A minha mesa aqui não dá para ver, mas é uma mesa em L. Então eu sempre tenho que abaixar e mostrar, né, que não tem ninguém aqui que vai estar deitado aqui me passando as respostas.
Então, eles pedem isso. E isso é uma coisa interessante porque a gente já está mais ou menos preparado. Então, se o seu inglês não tá muito bacana, você não fica nervoso. A partir do momento que ele fala, você já sabe mais ou menos o que aquela pessoa quer. E outra dúvida que o pessoal fala: Val, e se eu não entender nada? Isso aconteceu comigo, foi bem engraçado. Quando eu estava arrumando meu home office aqui, eu estava só com uma mesa bem pequena e, tipo assim, não tinha nada. Então, eu tava super de boa. O cara não vai me perguntar nada, né? Vai ser super rápido. Só que o que que acontece? Eco. Parecia que eu estava numa caverna, porque eu coloquei o volume do notebook bem alto e quando ele começou a falar, eu não entendia bulhufas. Eu pensei, caramba, meu inglês está muito ruim. Mas é que acho que eu também não entenderia se eu estivesse gravando alguma coisa. Então, o que que eu fiz? Eu pedi para ele escrever que a gente tem um chat ali. Aí eu pedi desculpas, né? Olha, não tô entendendo o que você tá falando. Você pode escrever para mim, por favor? Aí ele começou a escrever, né, o que que ele queria e foi super de boas, foi bem compreensivo. Então, isso pode sim acontecer com você. Uma outra situação que aconteceu comigo bastante interessante é que eu estava fazendo, né, a prova e já tinha mandado, né, todas as fotos e tal. E assim que começou, a primeira pergunta que o instrutor me fez era se o meu ID era válido. Aí eu fiquei pensando, meu ID é válido? Porque eu associei isso ao Mickey ID, né? Que é no nosso cadastro. E eu pensei, é claro que é válido. Eu marquei a prova, como é que não vai ser válido? E eu falei que sim. Daí ele assim, você pode me mostrar? E eu fiquei, como é que eu vou mostrar o meu ID pra esse cara? Aí eu fiquei tipo. Daí do nada eu pensei, caramba, ele quer ver meu documento. Aí eu estava com o documento embaixo do notebook, né? Porque daí é fácil de colocar. Aí eu peguei e mostrei pra ele, né? E daí ele perguntou se no Brasil era válido. Eu, sim, muito válido. Válido por tudo. Aí ele, não, tudo bem, era só isso que eu queria comprovar. E eu, ufa, não vai encrencar com o meu documento, que a carinha era de 1800 e Guaraná de rolha, né? Então, abafa o caso. Então, são coisas, sim, que podem perguntar pra você durante a prova. O ambiente é sempre um lugar que gera muita dúvida, né? Quando a gente está fazendo a prova. Porque, por exemplo, você pode fazer a prova na sua cozinha, pode fazer a prova no seu quarto, pode fazer a prova em qualquer lugar. A questão é, esse lugar é silencioso o suficiente? Eu consigo administrar esse espaço? Então, por exemplo, se você for fazer a sua prova no seu quarto, perceba que as perguntas vão ser um pouco diferentes. Eu costumo conversar bastante com os alunos e perguntar quais são as perguntas, né, que eles escutam quando estão fazendo a prova, para garantir que a gente vai poder trazer uns exemplos totalmente coerentes e que você não vai ser pego desprevenido. Então, se você vai fazer a prova no seu quarto, por exemplo, prepare-se para ouvir se você pode mostrar embaixo da cama. Lembra que eu comentei que ele pergunta sempre aqui para mim o que que tem embaixo da mesa. Então eu tenho que mostrar embaixo da mesa. No quarto, sim, você pode ser perguntado se tem alguma coisa embaixo da cama, pedir para levantar o cobertor. E outra coisa que eles perguntam também. Perguntam, não, eles pedem que você abra o guarda-roupa para ver se não tem ninguém escondido lá dentro lhe passando alguma informação. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito é: eu só posso fazer prova em notebook? Não, em teoria você pode fazer ela também com um computador normal, né? Tem o seu computador em casa. A questão é a seguinte: perceba um pouco o nível de dificuldade, porque daí você vai ter uma câmera externa e você vai ter que puxar essa câmera e mostrar o ambiente que aquela pessoa está lhe perguntando. E dependendo, né, o tamanho do cabo da câmera, talvez você não consiga chegar lá. Então, eu vou lhe dizer que fazer com um computador que não seja um Note talvez não seja a melhor dos caminhos. Eu não tenho um outro, tudo bem, vamos tentar, mas eu pessoalmente não aconselho, porque eles vão fazer muitas perguntas. Então, daqui a pouco seria mais interessante você avaliar se você não poderia ir no centro ou pegar um notebook emprestado só para fazer a prova. Seria muito mais cômodo. Outra coisa interessante é quando a gente vai fazer a prova, né, na sala, por exemplo. Eu tenho uma TV enorme e agora o que que eu faço? Eu costumo dizer para os alunos, tampa a televisão. Porque o que que acontece? Eles podem achar que tem alguma coisa. Não tem como eu tirar aquela enorme TV da sala. Então, coloque, sei lá, um lençol, uma toalha, alguma coisa do tipo para garantir que, né, vai estar tapado. E se ele perguntar o que que é, que aquele pano tá fazendo ali, aí você pode levantar e mostrar que é um televisor. Uma coisa bastante corriqueira também é a questão da janela. Eu tenho a janela aqui do lado.
E eu sempre fecho a janela e fecho a cortina. Porque se você deixar a janela aberta, eu já vi um aluno comentando, ela morava num prédio, e o instrutor perguntou por que que a janela estava aberta. Falou, bom, eu moro em um prédio, então a janela está aberta. E ele pediu que a janela fosse fechada. Né? Daí ele foi com o notebook e mostrou, olha, isso aqui é um prédio, não vai passar ninguém aqui. Mas ele pediu que fechasse a cortina. Aí eu fiquei pensando depois, né, o que poderia. Daqui a pouco ele imaginou que um drone ia levantar com as respostas ali, alguma coisa do tipo. Mas isso é corriqueiro. Claro, se eu moro num térreo, pode passar uma pessoa aqui ficar ali me cantando as respostas, né? Essa pessoa adivinhou todas as perguntas que vai ter na minha prova, não sei. Mas isso é uma coisa que acontece. Se você for fazer perto da janela, fecha a janela, puxa a cortina. Para garantir uma que não vai vir barulho da rua, outra que se passar alguém, né, independente, não tem como, né, que o instrutor veja que tem alguém passando. E tem aquela questão também do momento do nervoso. Isso acontece com todo mundo em algum momento. Que o pessoal costuma me dizer: Nossa, Valéria, eu marquei a prova para fazer em inglês e eu estava tentando traduzir, não estava conseguindo e comecei a balbuciar baixinho ali as questões e tudo mais. Não, não cola, pessoal. Se você começar literalmente a resmungar ali durante a prova, falando, se você resmunga, fica balbuciando, tentando, né, fazer um translator da vida, você pode ter uma puxada de orelha ali, porque ele vai pedir que você fique quieto. Outra coisa é o tique. Isso é uma coisa que eu tenho uma dificuldade muito grande, porque por algum motivo que eu não sei o que que é, e na hora que eu tô fazendo a prova, dá uma coceira, ou é na orelha, ou é na ponta do nariz, aquela coisa assim que você pensa, que droga, mas acontece. Então, é uma característica de nervosismo, faz parte, mas dependendo da pessoa, pode ser que ela implique. Então, tenha bastante cuidado. E eu já vi os alunos comentando que está fazendo a prova e dependendo como está posicionada a sua câmera, o instrutor peça para ver as suas mãos. E isso acontece com bastante frequência, né? Principalmente se a pessoa fica toda hora mexendo aqui, puxa o cabelo, faz alguma coisa, ele pede, ó, show me. E daí você fica tipo, ah, mas por quê? Porque ele tá achando que você tá, sei lá, pegando a resposta, coisa assim. Pensa que você está fazendo a prova de casa. E a pessoa não tem noção nenhuma de como que funciona o fluxo. Tem muitas pessoas sim que tentam, né, de alguma forma copiar de alguma as respostas. Não sei como é que consegue, mas enfim. Então eles pedem, sim, né? O que que acontece? Você não pode estar usando um boné, por exemplo, usando um casaco com touca. Eles vão pedir que você tire, né? Troque a roupa. Isso é bem importante também comentar boné para trás, para frente, não interessa. Então, que seja uma roupa, né, que não vai surgir nenhum tipo de suspeita. Com relação à cadeira, assim, eu nunca tive problemas. Ah, mas a cadeira tem que ser uma cadeira diferenciada? Não, a cadeira sempre foi de boas. Mas é interessante citar. A mesa, sempre sem nada, né? Somente o computador ali em cima da mesa. O celular, quando que você vai precisar dele? Isso é uma coisa interessante. Já aconteceu comigo no dia que eu marquei a prova, durante a tarde, deu um temporal e parou. Ficou tudo. Ai, que bom, tá tudo funcionando. Comecei a fazer a prova e do nada, puf, cadê a internet? Foi-se. Ah, que legal. Caiu a internet. E quem disse que eu conseguia parear pelo celular? Não ia de jeito nenhum. Aí eu só fiquei olhando pro telefone pensando, daqui a pouco vão me ligar. Porque o instrutor perde a conexão com você, ele não consegue mais lhe enxergar, o chat não funciona, aparece para ele que você não está mais conectado, aí você vai precisar do telefone. Então, se ficar sem energia, se o seu computador ficar sem internet, você precisa estar com o telefone próximo e eles vão lhe ligar. O instrutor me ligou, eu expliquei para ele que a internet, eu já resetei o modem e ainda não voltou. Aí ele me falou o seguinte: eu vou dar 10 minutos, em 10 minutos eu lhe ligo novamente, se você não tiver conectado. Aí eu falei, ok. Aí ele passou o tempo, 10 minutos depois ele me ligou e perguntou: olha, você ainda não entrou, como é que tá aí? Eu falei: olha, a internet ainda não voltou. Aí ele me falou que ia cancelar minha prova, mas que eu não perderia, né, o voucher que eu estava utilizando na época por causa do problema, que eu podia tirar dúvidas. Ele me falou um e-mail que obviamente eu não conseguia anotar, mas eu já sabia que e-mail que era, né? E então ele me falou assim: "Ah, se você precisar de alguma coisa, mande e-mail para esse endereço aqui, tal e coisa, e tá tudo certo". E cancelou a minha prova. E 2 minutos depois minha internet voltou. Coisas que acontecem. Então,
Nesse caso, né, você vai precisar do telefone. Do contrário, o telefone não precisa ficar próximo de você, não tem nenhuma necessidade, né? Aquela questão de o que que eu preciso ter perto de mim, nesse caso, eu tenho só o meu documento, coloco ali por baixo do notebook. Se ele perguntar alguma coisa de ID, eu já mostro, ó, tá funcionando, esse ID tá válido, aquela coisa toda. Do contrário, o telefone, se tiver uma gaveta próxima, pode colocar ali dentro, mas pelo amor de Deus, silencia tudo ou desliga esse negócio para que não dê problema para você. E digamos que esse é o meu primeiro teste. Como é que eu faço para fazer uma marcação de prova falando de Azure, por exemplo? Então, vamos para o portal e vamos marcar uma prova juntos e garantir que está tudo certo, que você não está perdido nessa caminhada. Bora lá. Exames, eu vou deixar essa página salva aqui nos comentários do vídeo, mas digamos que eu quero tirar uma prova de certificação. Eu vou marcar aqui uma que eu ainda não tenho, que é a Z700, só para eu ter ela disponível aqui para nós. Ó, Microsoft Certify Azure Network Engineer Associate. Ficou chique, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, primeiro que ele diz que eu tenho que fazer esse exame para tirar esta certificação. Tem toda a estrutura de tópicos aqui que a gente já conhece, o learning e tudo mais. E aqui embaixo ele já diz para mim que ele é $100 aqui para fazer a prova e, no caso, eu estou no Brasil, mas aqui ainda não é nada de idioma de prova nem nada. Aqui é só mesmo para ele fazer o cálculo. Por exemplo, se eu troco aqui, ó, para a Argentina ele fica 80. Ah, que engraçado, né? Os argentinos estão pagando menos pela prova, mas tudo bem. Não vamos criar polêmicas neste momento. Então, nesse momento, vamos lá agendar exame. Então, ele vai para o próximo passo e ele vai perguntar, né, qual que é o meu e-mail, né, que eu já tenho de cadastro. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o meu e-mail. Aqui ele vai pedir para checar a autenticação. Deixa eu só vir aqui no meu celular. Conferir aqui o número. Ok, aprovar a entrada. Beleza. E daí ele vai para a página. Como eu já tenho, né, um perfil, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque é importante, ele já traz as informações todas preenchidas. Quando a gente fala de perfil, uma coisa que eu gosto de comentar, pessoal, é que aqui não vai aparecer para vocês, mas tem aqui o meu endereço, né, residencial, e isso é uma coisa que eu já vi dar problema. O que que acontece? A pessoa não consegue marcar a prova pela PersonVue e dá um erro, né? Eu não tenho um print desse erro agora, mas por algum motivo, né, ela está fazendo a marcação e não consegue avançar. O que que é o problema? No endereço, no campo de endereço, tem lá, por exemplo, eu moro na rua Estevão, alguma coisa, tem acento. Então você vai lá e tira o acento, né, do endereço. Às vezes as pessoas me perguntam, será que é por causa do nome? No meu caso, né, o meu nome aqui, né, legal name é Valéria, eu utilizo, né, meu nome certinho, com acentuação e tudo, e eu nunca tive problema para marcar pela PersonVue. Mas eu já vi pessoas com problema na marcação porque o endereço tinha acentuação. Acentuação, C cedilha. Percebam que no inglês não existe, né, um C cedilha, por exemplo. Então, isso vai dar problema. Então, se você tem lá, troca o C cedilha pelo C normal. E se tiver uma acentuação e você estiver com problema para marcar, volta lá, edita seu perfil e no campo do endereço tira essa acentuação. Não vai dar nenhum problema com relação à entrega de alguma coisa ou alguma coisa do tipo. É importante que no campo de endereço não tenha acentuação. Então, eu revisei aqui todo o meu cadastro, tá ok? Vou continuar. Quando a gente está fazendo a marcação de prova e você trabalha numa empresa que tenha um convênio, vamos dizer assim, com a Microsoft, seja partner, né? Não vamos dizer um nome chique, já um partner Microsoft, coisa do tipo, ele vai aparecer para você que você possa pegar um desconto. Se você participou de algum evento da Microsoft, ele vai liberar também o desconto nesse momento. Se você é MCT, MVP, já sabe que também tem o desconto. Mas assim, Valéria,
eu participei de um evento da Microsoft, por exemplo, e eu usei outro e-mail, diferente desse e-mail que eu estou aqui no meu cadastro. O que que eu faço? Aqui ele tem essa opção para você colocar um e-mail para checar se aquele e-mail ali tem acesso a descontos. Então é aqui que você vai colocar. Ah, o meu e-mail aqui do cadastro é do Hotmail, e quando eu fiz o cadastro lá no evento da Microsoft, eu me cadastrei pelo Gmail. E agora, aqui você vem, vai colocar o e-mail que você utilizou para o evento e você vai lá e se cadastra. Então, aqui você vai clicar nesse botão para checar elegibilidade, e a partir do momento que você clicou aqui, ele vai dizer se aquele e-mail tem algum tipo de desconto ou não. Eu vou colocar aqui o desconto pela empresa para a gente poder avançar e marcar um exame aqui para você ver quais que são os próximos pontos aqui, as próximas etapas. Aí ele vai dizer que está me transferindo, né, para o site da PersonVu para completar o agendamento. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar essa mensagem aqui. Aqui é importante, pelo amor de Deus, não se esqueçam desse detalhe. Principalmente se for o seu primeiro exame, para garantir que vai dar tudo certo. Perceba que aqui ele pede que eu selecione as opções, está me dizendo qual que é a prova, né, que eu marquei para fazer, e ele está me perguntando aonde eu quero fazer o exame. Se eu quero fazer num centro de testes ou se eu quero fazer at home. O que que acontece? Que às vezes o pessoal se esquece ou simplesmente não sabia. Val, eu marquei para fazer a minha prova num centro, tá? Isso já aconteceu comigo e eu tive um baita de um problema. Só que foi na época do Covid, né? Ainda não tava aquela coisa de bandeira preta, bandeira vermelha, bandeira de tudo que era cor. Então não tinha, né, nenhum problema ainda, né? Os centros estavam abertos e eu marquei para fazer uma prova no centro. Só que o que aconteceu? Marquei para dali 15 dias. E o que aconteceu? No dia que eu tinha marcação, bandeira preta em Porto Alegre. E daí tudo fechado. Só que eu já estava a marcação e o centro já tinha aceitado, porque no dia que eu mandei, estava tudo certo, né? Então, isso na época de Covid gerou muitos problemas e dores de cabeça. Então, agora que as coisas estão um pouquinho, né, mais calmas, você talvez possa ligar para o centro, se for o caso, mas o que que acontece? Se eu marco para fazer a prova no centro, aí por algum motivo, nossa, esse dia eu não consigo ir. Eu vou lá e vou remarcar a prova. A remarcação não lhe dá o direito de voltar aqui e trocar essa opção. A remarcação vai ser só para remarcar o dia, não o local. Essa que é a grande sacada. Para que você consiga remarcar o local, você tem que cancelar a prova, tá? Aí você tem que ir lá, cancela, resgata seu voucher, né? Eu sempre fico com medo do voucher não voltar, mas tudo bem. E daí você vai lá e marca de novo. Então, se você marcou que vai fazer num centro e vai remarcar, você vai fazer no centro. Se você marcou que vai fazer em casa e precisa remarcar, beleza, você vai remarcar e vai continuar fazendo em casa. Então, é nesse momento que você escolhe. Se eu marcar para fazer em um centro, ele vai dizer, ó, eu quero fazer um centro, daí ele vai dizer, prepare, né, para levar o seu ID, lembra, né, seu documento, né, o que que você vai esperar, os itens pessoais, né, que a pessoa pode dizer que você tem que tirar, por exemplo, um relógio, se você tiver com um casaco, a pessoa pode pedir para você puxar para ver se não tem algum item, ela vai pedir que você tire coisas dos bolsos, caso você tenha, e tem um armário lá no centro onde você vai colocar os seus itens pessoais, ok? Então, aqui eu vou avançar só para você ver como é que funciona. Aí ele vai me perguntar qual que é a linguagem, né, que eu vou utilizar para fazer o exame. Eu vou colocar aqui para fazer o exame em inglês. Vamos avançar. Depois eu vou voltar todos os itens aqui, termos e condições e tudo mais, eu vou aceitar. E daí depois disso ele vai me dizer, né, ó, com base na sua localização, os locais que provavelmente você vai querer fazer a prova. Como eu sou de Porto Alegre, ele já está pegando a minha localização aqui, ele já está dizendo os locais que tem aqui em Porto Alegre. Eu vou selecionar um aqui e daí só para a gente ver como é que funciona a questão do agendamento. Aqui ele vai me dar o local, né, qual que é o endereço que eu vou desse centro, e daí ele já vai me dizer aqui, ó, olha, os dias que tem que você pode fazer a sua prova. Beleza, eu vou marcar aqui um dia qualquer e ele vai me dizer, ó, de manhã e de tarde.
Então, com base nesse centro aqui que eu selecionei, ele está me trazendo estas opções. Então, pensando bem, eu não vou querer fazer no centro, acho que é melhor eu fazer em casa, vamos voltar tudo aqui, né? Eu não vou mais querer fazer aqui. Beleza, não quero mais fazer no centro. Então, vamos cancelar tudo e voltar lá e fazer como se eu fosse realizar a minha prova de casa. Agora eu quero fazer at home. Mudei de ideia. Voltamos para aquela tela inicial, onde a gente vai selecionar, né, qual que é a opção. E agora vamos fazer conforme eu tinha comentado antes, vamos fazer a prova de casa. Então, é a segunda opção. Ao invés de fazer num centro, a gente vem aqui, online, né? Eu quero fazer em My Home or Office. Então, bora lá. Quando eu seleciono aqui, o que ele já vai me trazer? Percebe que a tela é um pouquinho diferente. Ele vai dizer que a gente precisa preparar, né, o local do nosso exame. Primeiro, o computador, usando um computador pessoal, mas que ele tem um webcam e uma conexão interessante à internet. A gente tem que testar o nosso espaço, ou seja, para a gente não ter nenhum tipo de distração, que seja um local onde a gente vai ter dispositivos aceitáveis, né? Tudo conforme a lista. Aqui ele até fala, né, sobre o que a gente pode ter. A questão da documentação. E o tempo? Aqui a gente tem que checar, né, o nosso exame 30 minutos antes. Ah, mas eu tenho que ser exatamente nos 30 minutos? Gente, já tive alguns problemas. Acontece. E eu comecei a checar, tipo, 5 minutos antes de começar. Então, não é uma questão de janela que bateu 30 minutos, você tem que estar ali. Não, é o time que você tem. É como se você tivesse que chegar 30 minutos antes. É o tempo de tolerância, a partir de 30 você tem que estar ali. Mas se você estiver fazendo ainda o processo, quando chegar no horário da prova, não tem problema. Então, aqui ele nos dá as dicas, né? Vamos avançar. Mesma coisa, questão do idioma, vou colocar o inglês novamente. Vamos avançar aqui. Aí aqui vai mudar um pouquinho, porque ele vai trazer sobre a política do exame. Então aqui eu tenho que aceitar todas estas opções, senão ele vai dizer que eu não posso avançar, né? Aquelas opções que a gente não lê, né? Não vou dizer que eu li, porque eu não li. Aqui ele vai falar, nananana, aceitar. Vamos pro próximo. Aqui que eu comentei. Bom, se você não quiser falar em inglês, não tem problema, você pode falar em japonês. Não melhorou muito, né? Então a gente mantém aqui em inglês, vamos avançar. Próximo passo, aqui ele está me perguntando sobre a minha zona, né? Porque isso pode não estar no seu perfil se for a sua primeira prova. Então aqui ele já está me dizendo que eu estou no Brasil, ele quer que eu confirme se essa zona está certinha. Então sim, that's right, é essa zona mesmo. Então aqui ele vai me perguntar sobre o dia, né, do meu calendário. Vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero fazer em 15 de maio. Aí ele vai me perguntar se eu quero fazer isso de manhã ou se é tarde. E olha só que interessante, aqui eu posso calcular como 12 horas ou como 24 horas. Aqui é um modelo de display que fica mais interessante para você. Então, eu vou colocar aqui qualquer horário, né? Porque eu não vou fazer a prova nessa data aqui, eu já tenho outra prova para fazer. Mas, neste caso aqui, ele já está indo, né? Se eu vou fazer esse pagamento ou não, porque eu não dei o clique lá atrás. Então, aqui ele já está me perguntando se eu quero comprar um teste, né? Para fazer uma revisão dessa prova, etc e tal. E aqui ele já está me dando desconto, né? Tá me falando aqui do prova. E aqui proceder para checkout. Como eu não vou marcar essa prova, eu não vou avançar. Mas estas são as opções que aparecem para nós quando a gente vai fazer a prova, né? Eu estou adquirindo essa prova, por exemplo, que eu estou fazendo ela de casa. É isso que vai mudar para nós no menu. E agora me conta, o que você achou dessas dicas? Foi legal para você? Já aconteceu alguma situação engraçada no momento que você estava fazendo a prova em casa? Compartilha aqui nos comentários, conte para nós o que aconteceu. Teve uma situação interessante ou alguém fez uma pergunta diferente para você que eu não comentei? Vamos nos ajudar. Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele ajude você a tirar um pouco o nervosismo e, claro, se preparar para fazer a sua prova em casa. Depois nos conte como é que foi a experiência, teve alguma coisa diferente? Foi legal? Deu tudo certo? Muito sucesso a você e fui!